Bem-vindo ao Devocional Real. O que você vai ouvir agora vai melhorar completamente o seu dia. Deixe seu like se você está pronto para essa transformação e comente Amém para orarmos juntos. Vamos nos conectar com Deus em oração e na sua palavra. 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, neste momento sagrado e solene, em que nos aproximamos reverentemente do Teu trono de graça, com corações completamente abertos e espíritos genuinamente sedentos da Tua presença transformadora e restauradora, reconhecemos humildemente que o espírito de medo tem tentado persistentemente roubar a paz profunda e duradoura que Tu prometeste generosamente aos Teus filhos amados e escolhidos. Mas declaramos hoje com autoridade espiritual absoluta que este é o dia da libertação completa, definitiva e permanente. O dia glorioso em que todo medo paralisante será banido completamente do nosso coração pela força invencível e sobrenatural do Teu amor perfeito, que jamais falha ou desaponta. Talvez você esteja constantemente cedendo aos pensamentos ansiosos e atormentadores que chegam como ondas devastadoras e implacáveis no meio da madrugada silenciosa, roubando cruelmente seu sono reparador e perturbando profundamente sua paz interior. Ou pode ser que o medo avassalador do desconhecido tenha paralisado completamente seus sonhos mais preciosos e sagrados, limitando drasticamente sua capacidade de crer nas promessas divinas maravilhosas que Deus Todo-Poderoso tem preparado especialmente para a sua vida abundante. Muitos de nós, como família unida em Cristo Jesus, já passamos por essas noites torturantes e intermináveis em que o coração acelera descontroladamente sem razão aparente ou lógica, quando a ansiedade avassaladora do futuro incerto rouba completamente o sono reparador e a paz interior que deveriam caracterizar naturalmente os filhos amados do Deus Altíssimo, que reina soberanamente sobre todas as coisas. Se você está enfrentando corajosamente o medo paralisante da doença grave, que ameaça constantemente seu corpo físico, se o desemprego prolongado e angustiante tem trazido terror constante sobre o sustento essencial da sua família querida, se relacionamentos rompidos e feridas profundas estão causando pavor incontrolável sobre um futuro solitário e aparentemente desolado, se a instabilidade financeira crescente tem gerado pânico desesperador sobre como suprir adequadamente as necessidades básicas da sua casa, se a morte súbita de pessoas amadas tem plantado sementes destrutivas de medo sobre sua própria mortalidade, ou se a pressão social e profissional tem criado ansiedades paralisantes sobre sua capacidade de corresponder às expectativas alheias, saiba com absoluta certeza que nesta oração poderosa e transformadora encontraremos juntos, como irmãos unidos pela fé inabalável, a libertação completa e permanente que Cristo Jesus conquistou definitivamente na cruz bendita do Calvário. Salmos 34, 4. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Amado Pai Celestial, Criador soberano dos céus e da terra, sustentador de toda a vida existente, oro fervorosamente neste momento santo, para que cada pessoa preciosa que ouve estas palavras ungidas pelo Espírito Santo sinta imediatamente Tua presença gloriosa e consoladora envolvendo seu coração como um manto divino de proteção sobrenatural, dissipando instantaneamente toda a sombra de medo irracional, toda a ansiedade destrutiva e sufocante, toda a preocupação desnecessária que possa ter se instalado sorrateiramente em sua mente e espírito ao longo dos anos difíceis de batalhas espirituais e lutas existenciais. Hoje, o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos exércitos celestiais, está te chamando pessoalmente pelo nome para uma libertação radical e transformadora, uma renovação profunda e duradoura do seu ser interior, onde o medo paralisante dará lugar definitivamente à fé inabalável e vitoriosa, onde a ansiedade sufocante será completamente substituída pela paz sobrenatural que excede todo entendimento humano limitado,
e que guardará permanentemente seu coração como uma fortaleza espiritual inexpugnável contra todos os ataques do inimigo. Pai eterno e misericordioso, cheio de compaixão infinita, confessamos sincera e humildemente diante do teu trono de santidade absoluta, que muitas vezes permitimos conscientemente que o espírito maligno de medo governasse nossas decisões mais importantes e estratégicas, limitasse nossa generosidade cristã e nossa capacidade de amar sem reservas, impedisse nossa obediência imediata e total aos teus chamados divinos e roubasse cruelmente a alegria contagiante e a paz profunda que deveriam caracterizar naturalmente nossa caminhada diária e íntima contigo. Reconhecemos com total sinceridade e transparência que o espírito de medo jamais vem de ti, Senhor Santo, mas é sempre uma arma poderosa e astuta do inimigo das nossas almas, para nos manter como prisioneiros espirituais, impedindo sistematicamente que experimentemos a vida abundante, vitoriosa e transformadora que Jesus Cristo prometeu generosamente aos que nele creem verdadeiramente com todo o coração. Se Deus está falando profundamente ao seu coração através desta oração transformadora e libertadora, se inscreva imediatamente no nosso canal abençoado para receber diariamente palavras de vida que vão fortalecer poderosamente sua fé e transformar completamente seus dias com esperança renovada e propósito divino. Senhor Jesus, Salvador amado e Rei eterno dos reis, entregamos agora conscientemente a Ti todos os medos específicos que carregamos como fardos pesados e desnecessários. O medo avassalador do fracasso, que nos impede covardemente de sonhar grande e ousar coisas novas. O medo paralisante da rejeição social, que nos faz esconder covardemente nossos talentos dados por Deus. O medo aterrorizante da morte que rouba nossa esperança eterna e nossa alegria presente. O medo sufocante da solidão que nos faz buscar desesperadamente aprovação nos lugares errados e perigosos. O medo desesperador da escassez financeira, que nos torna mesquinhos e ansiosos diante das necessidades alheias. O medo da doença que paralisa nossa confiança no cuidado divino. O medo do julgamento humano que limita nossa autenticidade cristã. Isaías 43, 1. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quebra completamente e definitivamente, Senhor poderoso e libertador, toda a cadeia invisível, mas absolutamente real, que o espírito maligno de medo criou sistematicamente em nossas mentes ao longo dos anos de batalhas espirituais. Liberta definitivamente nossos corações para amar sem reservas perigosas. Nossos talentos divinos para brilhar intensamente sem medo paralisante do julgamento alheio. Nossas palavras proféticas para proclamar corajosamente tua verdade eterna, sem temor das consequências temporais que possam vir sobre nós. Declaramos profeticamente pela fé que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que nenhuma arma forjada contra nós prosperará jamais. Que caminhamos corajosamente pela fé, e não pelo que nossos olhos físicos limitados conseguem enxergar. Que tua presença gloriosa vai sempre adiante de nós, preparando miraculosamente o caminho e removendo sobrenaturalmente todos os obstáculos que o inimigo tenta estrategicamente colocar. Unidos firmemente nesta jornada espiritual transformadora, como família eternamente abençoada em Cristo Jesus, proclamamos com autoridade espiritual que o sangue precioso de Jesus nos purifica completamente de todo medo irracional e destrutivo, que o Espírito Santo de Deus nos enche abundantemente de coragem sobrenatural e ousadia espiritual, que os anjos poderosos do Senhor acampam estrategicamente ao redor daqueles que o temem reverentemente, para nos livrar eficazmente de todo o mal e perigo iminente. Salmos 27, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Pai amoroso e infinitamente compassivo,
peticionamos específica e fervorosamente pela libertação milagrosa daqueles que enfrentam diariamente fobias paralisantes e completamente irracionais, que não conseguem sair de casa por causa do medo incontrolável de multidões, que evitam sistematicamente situações sociais devido à ansiedade avassaladora, que não conseguem tomar decisões importantes por causa do terror paralisante de cometer erros irreversíveis, que vivem constantemente atormentados por pensamentos obsessivos de catástrofes imaginárias, que sofrem com ataques de pânico que roubam sua paz e tranquilidade diárias. Compartilhe generosamente nos comentários como Deus tem agido poderosamente em sua vida pessoal. Seu testemunho sincero e autêntico pode abençoar profundamente outros irmãos queridos da nossa família espiritual em Cristo Jesus. Como tantos já experimentaram miraculosamente ao longo da história gloriosa da Igreja, milhares de pessoas têm testificado repetidamente sobre o poder absolutamente transformador desta oração específica, sobre como Deus usa sua palavra viva e eficaz para quebrantar definitivamente fortalezas mentais destrutivas e estabelecer fortalezas espirituais de fé inabalável, que nenhum medo terreno ou demoníaco consegue penetrar ou destruir completamente. Filipenses 4, 6 a 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Senhor Todo-Poderoso, renova completamente nossa mente carnal com teus pensamentos santos e perfeitos. Transforma radicalmente nossa perspectiva limitada, através da meditação constante e profunda nas tuas promessas infalíveis. Estabelece firmemente em nosso coração a certeza inabalável de que tu és eternamente fiel e que tuas promessas preciosas jamais falham, independentemente das circunstâncias externas adversas que possam tentar nos convencer do contrário através de mentiras sutis. Peço earnestamente, Senhor infinitamente misericordioso, que derrames abundantemente tua paz sobrenatural sobre cada pessoa amada que ouve esta oração com fé genuína, que essa paz divina penetre profundamente nas camadas mais íntimas da alma ferida, curando miraculosamente traumas passados que geraram medos profundos e duradouros, restaurando completamente a confiança perdida em tua bondade infinita e fidelidade eterna que nunca muda. Que esta paz celestial guarde diligentemente nossos corações como uma fortaleza espiritual inexpugnável, protegendo constantemente nossos pensamentos de toda investida maliciosa do medo e da ansiedade demoníaca que tenta nos atormentar diariamente. Se esta oração está tocando áreas específicas e sensíveis da sua vida, escreva "renova" nos comentários. Vamos orar unidos por transformação sobrenatural. Guerreamos espiritualmente contra principados malignos e potestades demoníacas nas regiões celestiais, contra espíritos imundos de medo que tentam constantemente atormentar os filhos amados de Deus, declarando com autoridade absoluta que no nome todo-poderoso de Jesus Cristo, todo medo deve se curvar imediatamente, toda ansiedade deve fugir desesperadamente, todo espírito de pânico deve ser banido eternamente para nunca mais voltar a perturbar nossa paz interior e nossa comunhão íntima com o Pai. 1 João 4,18. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito no amor. Enche-nos abundantemente, Pai Celestial, com teu amor perfeito e incondicional que expulsa definitivamente todo medo paralisante, que nos dá coragem sobrenatural para enfrentar vitoriosamente qualquer desafio que a vida apresente, que nos capacita plenamente a amar outras pessoas sem medo de sermos feridos ou rejeitados, que nos liberta completamente para servir ao reino de Deus, sem medo das críticas destrutivas ou da incompreensão humana limitada. Gratidão sincera e profunda transborda abundantemente de nosso coração. Senhor eternamente fiel, porque Tu és o Deus que transforma miraculosamente medo em fé inabalável.
ansiedade em paz duradoura, pavor em coragem sobrenatural, desespero em esperança absolutamente inabalável que não envergonha jamais aqueles que confiam plenamente em ti. Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Obrigado eternamente, porque mesmo quando não sentimos emocionalmente tua presença, tu estás fielmente conosco. Mesmo quando as circunstâncias adversas gritam perigo iminente, tu sussurras suavemente paz ao nosso espírito. Mesmo quando o futuro incerto parece completamente nebuloso, tu tens o controle absoluto e soberano de todas as coisas visíveis e invisíveis que existem no universo. Comprometemo-nos solenemente hoje, Pai Santo, a caminhar corajosamente em fé e não em medo paralisante, a tomar decisões sábias baseadas unicamente em tuas promessas eternas e não em nossos temores temporais, a proclamar constantemente tua bondade infinita, mesmo quando as circunstâncias difíceis sugerem exatamente o contrário, a ser testemunhas vivas e autênticas do poder absolutamente transformador do Evangelho eterno em libertar cativos do medo. Salmos 118, 6. O Senhor está comigo, não temerei. Que me pode fazer o homem? Que nossa vida inteira seja um testemunho profético poderoso de que é completamente possível viver sem medo quando se tem fé genuína no Deus Todo-Poderoso. Que nossos relacionamentos sejam caracterizados pela ousadia sobrenatural de amar sem medo. Que nosso trabalho seja marcado pela coragem de honrar a Ti em toda situação desafiadora. Que nosso ministério seja ungido com a autoridade divina daqueles que não temem homem, mas somente a Ti, Senhor Supremo. Profeticamente declaramos que uma geração de filhos corajosos está se levantando poderosamente em toda a terra. Uma igreja que não teme perseguição ou adversidade. Cristãos autênticos que não se intimidam diante das ameaças do mundo. Famílias sólidas que estabelecem lares fundamentados na rocha sólida da Palavra de Deus. Hebreus 13:6. De sorte que com confiança dizemos: O Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Derrama abundantemente, Senhor, sobre esta geração um espírito de poder, de amor e de moderação. Capacita-nos sobrenaturalmente a ser sal e luz numa sociedade dominada pelo medo. Usa-nos como instrumentos de Tua paz em meio ao caos mundial, como portadores de esperança em meio ao desespero global. Que cada manhã seja um novo recomeço onde o medo é substituído pela expectativa das maravilhas que Tu vais realizar. Que cada desafio seja uma oportunidade de experimentar Tua fidelidade. Que cada provação seja transformada em testemunho do Teu poder salvador. Abençoa, Senhor, cada família representada nesta oração. Protege nossos filhos de medos infantis desnecessários. Ensina-os desde pequenos a confiar em Ti. Que nossos lares sejam refúgios de paz onde Tua presença habita e onde o medo não encontra lugar para se estabelecer. Romanos 8:15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Renova nossa esperança inabalável no futuro glorioso que preparaste especialmente para aqueles que Te amam de todo o coração. Fortalece nossa fé nas promessas divinas que ainda não se cumpriram completamente em nossas vidas. Estabelece firmemente em nosso coração a certeza absoluta e inquestionável de que Tu és eternamente fiel às Tuas palavras e que completarás perfeitamente a boa obra que começaste em nós desde o momento da nossa conversão, transformando-nos gradual, mas consistentemente, à imagem gloriosa e perfeita do Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor Supremo e Salvador eterno. Que cada dia seja uma nova oportunidade de experimentarmos Tua fidelidade. Que cada manhã traga a renovação da nossa confiança em Teu amor incondicional. Que cada desafio se torne uma chance de testemunharmos Teu poder sobrenatural, operando em nossas circunstâncias,
Declaramos que não somos escravos do medo, mas filhos amados do Rei dos Reis, herdeiros das promessas eternas, participantes da natureza divina, embaixadores do reino celestial nesta terra. Que nossa fé seja como uma chama que nunca se apaga, nossa esperança como âncora que nunca se move, nosso amor como rio que nunca seca. Senhor, que sejamos conhecidos como pessoas de fé inabalável, de esperança contagiante, de amor transformador, que reflete tua própria natureza divina em cada palavra, pensamento e ação. Amém e amém. Que assim seja estabelecido nos céus e cumprido fielmente na terra, para a glória eterna do teu santo nome. Deixe nos comentários seus pedidos de oração. Nossa família em Cristo vai interceder por você. Compartilhe também como esta oração ministrou ao seu coração, pois seu testemunho pode ser a palavra que alguém precisa ouvir hoje. Se esta mensagem fortaleceu sua fé, deixe seu like, compartilhe com quem precisa desta esperança e se inscreva no canal para receber mais conteúdo que vai transformar sua vida espiritual. Que Deus derrame bênçãos abundantes sobre você e toda a sua família.